Dizem que 40 anos é tempo suficiente para enterrar um segredo. Mas Meryl Streep sabe que algumas verdades só se tornam mais pesadas com o tempo. Por quase meio século, a mulher mais respeitada de Hollywood guardou seu mundo privado com uma frieza lendária. Mas aos 76 anos, a Rainha do Gelo finalmente se derreteu. Ela não está lendo um roteiro hoje. Ela está revelando a profunda conexão que compartilhou com Robert Redford. Um laço tão intenso que os forçou a uma vida inteira de silêncio mútuo. Da intimidade espontânea na vegetação alta do Quênia ao veredito final e emocionante que ela está pronta para proferir, descobrimos a conexão silenciosa entre dois ícones que o mundo nunca deveria ter ouvido. Mary Louise Streep nasceu em Summit, Nova Jersey, em 1949. Criada por uma mãe que foi sua primeira e mais influente mentora, sua mãe lhe dizia que ela era capaz de tudo se dedicasse a isso. No ensino médio, foi líder de torcida e rainha do baile, mas sua verdadeira educação aconteceu em particular. Ela começou a ter aulas de ópera aos 12 anos, mas desistiu depois de 4 anos porque percebeu que estava cantando coisas que não sentia. Decidiu então que sua arte seria sempre sobre a verdade. A jornada até o topo foi árdua. Na escola de drama de Yale, Streep trabalhou como garçonete e datilógrafa para pagar os estudos, participando de dezenas de peças por ano até que o cansaço lhe causou úlceras. Ela quase desistiu da carreira de atriz para cursar direito, mas o palco não a deixou ir. Em 1975, mudou-se para Nova York e encarou a dura realidade da obsessão de Hollywood pela estética. Durante um teste para o filme King Kong, o magnata Dino De Laurentiis olhou para ela e disse em italiano para o filho: "Isso é tão feio, por que você me trouxe isso?" Streep, que entendia italiano perfeitamente, respondeu em seu próprio idioma: "Sinto muito por não ser tão bonita quanto deveria, mas é o que temos." Sua alma foi verdadeiramente forjada na tragédia de John Cazale. Eles se conheceram em 1976 durante a produção de Medida por Medida e permaneceram inseparáveis até a morte dele. Quando Cazale foi diagnosticado com câncer de pulmão terminal, Streep aceitou um papel recorrente de namorada em O Franco Atirador, justamente para poder ficar ao lado dele durante seus últimos meses de filmagem. Ela cuidou dele até o fim, aceitando um papel na minissérie Holocausto unicamente para ganhar o dinheiro necessário para pagar suas exorbitantes contas médicas. Ganhar um Emmy por esse papel não significou nada para ela. O homem que ela amava havia partido. Em 1979, a indústria a via como uma maravilha técnica, mas seus colegas viam uma mulher que se recusava a ser intimidada. No set de Kramer vs. Kramer, ela teve um confronto violento com Dustin Hoffman. Hoffman, que supostamente a detestava na época, chegou a lhe dar um tapa durante uma cena para provocar uma reação. Streep não se intimidou. Ela exigiu que o roteiro fosse reescrito. Ela se recusou a interpretar a esposa malvada criada pelos roteiristas, insistindo em dar à personagem uma razão humana para suas escolhas. Ganhou seu primeiro Oscar por essa atuação e, num gesto que definiu suas prioridades, deixou a estatueta dourada em cima de um vaso sanitário no banheiro feminino após seu discurso. Na década de 1980, a indústria percebeu que não estava lidando apenas com uma grande imitadora. Eles estavam lidando com uma força da natureza. A Newsweek a estampou na capa com uma manchete ousada: "Uma estrela dos anos 80. Os críticos notaram uma inquietação primitiva vibrando logo abaixo da pele. Ela não apenas interpretava um papel, ela transmitia uma sensação de perigo que fazia o comportamento normal parecer uma máscara. Seu primeiro verdadeiro teste da década foi o papel da mulher de um tenente francês. Ela teve que navegar por um drama vitoriano enquanto interpretava uma atriz moderna, aperfeiçoando um sotaque britânico que fazia os locais olharem 2 vezes. No entanto, apesar dos elogios, a Rainha do Gelo ainda era humana. Ela olhou para o próprio reflexo e admitiu: "Não pude deixar de desejar ser mais bonita." Mas Hollywood não precisava de uma rainha da beleza.
precisava de um camaleão. O auge de suas habilidades técnicas chegou em 1982 com A Escolha de Sofia. Para interpretar uma sobrevivente de Auschwitz, Mariel dominou o polonês e o alemão. Mas a verdadeira obra-prima foi uma única tomada devastadora. A cena da escolha, em que ela é forçada a decidir qual de seus filhos viverá e qual morrerá, foi filmada apenas uma vez. Mariel se recusou a repeti-la. Ela disse que a dor era exaustiva demais, real demais para ser replicada. Roger Ebert considerou a atuação dela a mais natural e espontânea que poderia imaginar. Ela levou o Oscar para casa e, embora alguns críticos afirmem que ela se desvirtuou, o resto do mundo viu uma mulher que se tornara oficialmente intocável. Ela não permaneceu no reino da ficção. Em 1983, ela se tornou Karen Silkwood, a denunciante do escândalo nuclear que morreu em um acidente suspeito. Ela não queria interpretar um mito, ela queria interpretar um ser humano. Buscou cada fragmento de informação, tentando compreendê-la por dentro. Foi um sucesso discreto e preciso que provou que ela era capaz de lidar com o peso de uma vida real. Então veio O Filho Africano. Em 1985, Sydney Pollack estava escalando o elenco de Entre Dois Amores, Out of Africa. Inicialmente, ele estava cético, achando que Mariel não era sexy o suficiente para o papel de Karen Bixon. Ele chegou a considerar Jane Seymour, mas Mariel entrou na sala e dissipou suas dúvidas com honestidade crua. Pollack admitiu mais tarde que não havia nenhuma proteção entre ela e ele. O Sol de Canyon, em 1985, não apenas incendiou a paisagem. Ele acendeu uma frequência silenciosa entre Meryl Streep e Robert Redford, para a qual nenhum supervisor de roteiro poderia ter se preparado. Durante os 101 dias de filmagem na África, Marilyn Redford desenvolveu um entendimento tácito que transcendia o ruído da indústria. Redford foi o primeiro protagonista que não tentou ofuscá-la. Ele simplesmente permaneceu ao seu lado e acreditou nela. A lendária cena da lavagem de cabelo foi o ápice dessa ligação. Foi uma conexão que a marcou profundamente. Um padrão de respeito artístico que ela passaria as 4 décadas seguintes tentando reencontrar em outros parceiros. O filme ganhou o prêmio de melhor filme e Mariel recebeu mais uma indicação por estar no mais alto nível de atuação no cinema da época. No final da década, ela estava levando os sotaques ao extremo. Em Evil Angels, ela se tornou Lindy Chamberlain, a mãe australiana que ficou famosa por gritar: "O Dingo pegou meu bebê!". Ela acumulou prêmios de todos os cantos, provando que podia transitar entre o italiano, o espanhol e o australiano como se estivesse trocando de roupa. O início da década de 1990 chegou como uma porta que se fecha com força. Hollywood sempre teve um prazo de validade para as mulheres, e quando Mariel completou 40 anos, a indústria começou a tratar a atriz mais talentosa do planeta como um ativo depreciável. Ela viu os roteiros ficarem cada vez mais escassos. Percebeu que, em uma cidade obcecada por garotos de 16 anos e blockbusters de verão, uma mulher no auge da carreira era um desajustado. Mariel não recuou. Ela partiu para a guerra. Em 1990, discursou veementemente no Sindicato dos Atores de Cinema, SAG, e criticou duramente a indústria por desvalorizar as mulheres, tanto na tela quanto nos salários. Tentou mudar de rumo. Investiu em comédias como Postcards from the Edge e Death Becomes Her, tentando mostrar uma imagem mais leve e acessível. Mas a produção de Death Becomes Her foi um árduo trabalho de 7 meses com efeitos especiais e cenas de bruxa malvada. Mariel odiou a parte técnica. Era alérgica aos cosméticos e se entediava com a computação gráfica. Percebeu que atuar diante de uma tela verde era como cantar em uma língua que não entendia. Ela jurou ali mesmo que nunca mais deixaria a tecnologia sufocar a alma de sua atuação. Em 1995, a indústria estava pronta para escrever seu obituário. Então, Clint Eastwood a chamou para dirigir As Pontes de Madison. Mariel
Na verdade, não gostava do romance, mas reconheceu uma rara oportunidade de dar voz a todas as mulheres que a indústria considerava ultrapassadas. Ela ganhou peso para emular a graça voluptuosa de Sophia Loren e transformou uma história sentimental em uma obra-prima impactante. Foi um triunfo de 70 milhões de dólares que provou que o coração de uma mulher é mais interessante quando já passou por algumas tempestades. Ela passou o resto da década se desvencilhando da máscara técnica. Em One True Thing, interpretou uma mãe morrendo de câncer com uma honestidade instintiva, tão crua que os críticos que a chamavam de fria e técnica se calaram. Ela não estava apenas cumprindo tabela, estava se deixando levar por lampejos de inspiração. Em 1999, a rainha havia recuperado seu trono. Ela recebeu indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao Prêmio do Sindicato dos Atores por sua atuação. O novo milênio chegou e Meryl Streep fez a única coisa que os guardiões de Hollywood consideram imperdoável para uma mulher na casa dos 50. Ela se tornou um fenômeno mundial de bilheteria. Ela começou a década de 2000 retornando aos palcos em A Gaivota e assumindo 4 papéis diferentes na épica minissérie de 6 horas Angels in America. Ela ganhava Emmys e Globos de Ouro como se fossem documentos de rotina. Mas a verdadeira explosão aconteceu em 2006. Meryl assumiu o papel de Miranda Priestly em O Diabo Veste Prada e dominou completamente o debate cultural. Ela transformou uma exigente editora de moda em um retrato aterrador e imperioso de poder, que fez com que todos os magnatas corporativos da América olhassem 2 vezes. Foi seu maior sucesso comercial até então, rendendo-lhe uma 14ª indicação ao Oscar, um recorde. Ela não era mais apenas uma maravilha técnica. Era um ícone da cultura pop que vendia ingressos tão rápido quanto mudava de sotaque. Em 2007, estrelou o filme Leões e Cordeiros, Lions for Lambs, e cruzou o caminho de Robert Redford mais uma vez. A crítica foi morna, mas para Meryl foi um retorno à sintonia silenciosa que haviam forjado no Quênia 20 anos antes. Enquanto a atuação de Redford foi considerada forçada por alguns, a de Meryl foi descrita como natural, espontânea e silenciosamente poderosa. Então vieram as músicas do ABBA. Em 2008, Meryl trocou os ternos de grife por um macacão jeans em Mamma Mia. Os críticos ficaram atônitos, mas o público eletrizado. Uma mulher que havia dominado o trauma polonês e a denúncia de vazamentos nucleares agora dançava em um pier grego, cantando sucessos pop com uma energia crua e espontânea. Foi uma vitória de 600 milhões de dólares. Como observou um crítico, a maior atriz do cinema americano finalmente se tornou uma estrela de cinema. Ela seguiu essa alegria com a arrepiante irmã Aloysius em Dúvida, uma atuação tão rígida e pálida que foi considerada a freira mais assustadora de todos os tempos. Em 2011, ela assumiu o desafio assustador e empolgante de interpretar Margaret Thatcher em A Dama de Ferro. Meryl passou horas na Câmara dos Comuns, obcecada com a eleição da primeira-ministra e com o tom específico de sua voz. Embora o filme tenha dividido o Reino Unido, a atuação de Meryl foi inegável, rendendo-lhe seu 3º Oscar e consolidando seu status como a soberana da indústria. Ela transitou com naturalidade do calor culinário de Julia Child para a rotina de bruxa malvada de uma matriarca em luto em agosto, o condado de Sage. Nos anos 2000, transformou-se na primeira editora de jornal feminina, Katharine Graham, em The Post, de Spielberg, entregando um retrato de uma mulher se libertando que foi profundamente comovente. Então veio a mudança para a televisão. Em 2019, ela se juntou ao elenco de Big Little Lies, interpretando uma avó passivo-agressiva. Pela primeira vez em seus 50 anos de carreira, Meryl aceitou o papel sem ler uma única página do roteiro. Ela confiou na história.
Meryl sempre prezou pela linha tênue entre o estúdio e o santuário de seu lar. Por mais de 45 anos, ela e o escultor Don Gummer representaram um raro símbolo de estabilidade em uma cidade conhecida por votos temporários. Ela é mãe de 4 filhos excepcionais: Henry Wolff, músico, Don Gummer, Grace Gummer e Louisa Jacobson, cada um dos quais segue seus próprios caminhos artísticos com talentos e estilos únicos. Seus filhos frequentemente comparecem juntos a grandes eventos, dando continuidade com orgulho ao legado da mãe, sem serem dominados por sua presença. Em 2023, uma verdade silenciosa veio à tona. Meryl e Dawn viviam vidas separadas há mais de 6 anos. Não houve escândalo nem atrito público. Simplesmente iniciaram um novo capítulo com a mesma serenidade que definiu todo o seu casamento. Meryl está atualmente encantando os fãs como a batalhadora, porém esperançosa, Loretta Durkin em Only Murders in the Building, papel que lhe rendeu mais uma série de indicações. Ela reprisará seu icônico papel como Miranda Priestley em O Diabo Veste Prada 2, e assinou o contrato para interpretar a musicista Joni Mitchell em uma cinebiografia. Ela costuma dizer que cada filme é uma nova chance de dizer algo honesto. Em 2026, o nome Meryl Streep se tornará mais do que apenas um crédito em um pôster de filme. Será um marco de excelência humana. Observar sua carreira é contemplar uma montanha de ouro que nenhum outro artista na história jamais escalou. Ela detém o recorde de 21 indicações ao Oscar e 32 indicações ao Globo de Ouro. Números que soam mais como um mito lendário do que um currículo profissional. Da Medalha Presidencial da Liberdade ao Prêmio AFI por conjunto da obra, sua estante está repleta de todas as honrarias que uma nação pode conceder. O presidente Obama disse certa vez que ela representa toda a gama da experiência humana, e por 50 anos foi exatamente isso que ela nos deu. Ela era o camaleão que podia falar qualquer língua e habitar qualquer alma, a mulher que pegava nossos corações partidos e os transformava em arte. Depois de décadas sendo a soberana da indústria, a rainha do gelo finalmente decidiu que as histórias mais importantes não são as escritas para a tela. Aos 76 anos, Meryl Streep parou de se apresentar para os críticos e começou a falar por sua alma. No santuário tranquilo de sua carreira tardia, ela finalmente permitiu que o mundo vislumbrasse o canto mais protegido de sua vida, seu vínculo com Robert Redford. Bob era o tipo de pessoa que fazia todos ao seu redor se tornarem melhores. Ela compartilhou com o mundo que Robert Redford era o galã, o garoto de ouro de olhos azuis que fez uma geração de mulheres querer viver na América que ele representava. Mas Meryl enxergou além da fachada deslumbrante. Ela viu um homem de rara dignidade e uma inteligência penetrante e discreta. Ela admite agora que no set de Entre Dois Amores, Out of Africa, não encontrou um colega de elenco. Encontrou um espelho. Tínhamos um entendimento tácito no set, disse ela. Meryl recordou. Não se tratava dos roteiros ou dos prêmios. Tratava-se do amor pela própria arte. Ela descreveu como passavam horas no meio do mato alto, não discutindo falas, mas sim as motivações dos personagens e a verdade crua da condição humana. Bob ensinou-lhe uma lição que nenhuma escola poderia, que o sucesso não se mede pelos números de bilheteria, mas pela integridade que você demonstra quando as câmeras param de filmar. Ele era o leão dela no inverno. Meryl confessa que, mesmo no auge de seu poder, sentia uma profunda sensação de segurança quando estava em sua órbita. Ele era o único capaz de fazer a rainha do gelo estremecer. O único parceiro que conseguia igualar sua precisão com seu instinto puro e espontâneo. Ela o viu construir Sundance, não como um monumento a si mesmo, mas como uma bênção para as centenas de cineastas que viriam depois. Ele a ensinou que o verdadeiro legado de um artista não são os troféus na prateleira, mas os corações que ele toca e as causas que defende.
Há uma nostalgia pungente em sua voz quando ela fala dele agora. Ela se lembra de como eles eram, dois titãs que compartilhavam um laço tão intenso que precisou de 40 anos de silêncio para protegê-lo. Ele era mais do que um parceiro, ela sussurrou. Ele era a âncora que eu não sabia que precisava. Ao olharmos para Meryl Streep hoje, percebemos que sua homenagem a Robert Redford não se resume a um homem. Trata-se de um estilo de vida. Ela nos ensina que os maiores amores são aqueles que nos transformam, aqueles que nos forçam a ser mais gentis, mais honestos e mais humanos. Robert Redford abençoou a nossa terra com seu coração e alma, e Meryl finalmente lhe deu o reconhecimento que ele merece. Ele não era apenas uma lenda das telas de cinema, ele era uma lenda de caráter. Se esta reflexão sobre a conexão silenciosa entre Meryl e Bob te emocionou, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Continuaremos a revelar os verdadeiros corações por trás do brilho de Hollywood, garantindo que as verdades sobre nossos ícones jamais sejam esquecidas.